Primeira vez, sejam muito bem-vindos. Vocês são parte de nós, vocês são parte do corpo de Cristo, nós acreditamos nisso. Vocês são realmente muito bem-vindos. E na noite de hoje eu queria tratar sobre um assunto que é o assunto da nossa vida, que é a cruz. Mas desde semana passada Deus já vinha me incomodando em relação de um tipo específico de mensagem. A mensagem, com o tempo, ela foi se moldando e transformando e mudando um pouco, mas desde semana passada eu assisti uma pregação, acho que foi na quinta-feira passada. Eu assisti uma pregação, o nome dele é Paul Washer. Ele ainda está vivo, ele é um dos grandes pregadores americanos, ele saiu em várias jornadas cristãs, ele realmente é fenomenal, o cara é sinistro. Mas teve uma pregação dele que eu ouvi semana passada, que foi um negócio que me chocou muito e me confrontou de uma tal maneira que eu não tô zoando, eu fiquei mal. Sabe, o negócio você ouviu e você... Mano, eu fiquei mal, não tô zoando, eu fiquei mal de tipo, o que eu tô fazendo da minha vida? Nossa, Deus me confrontou de uma tal maneira com aquela mensagem que eu não queria nem levantar, eu só queria dormir, velho. Eu falei, caraca, velho, eu tô vivendo errado, velho. Tô vivendo muito errado, velho. É uma mensagem, depois se vocês quiserem eu mando pra vocês, tem alguns vídeos que tem a legenda em português, mas é muito confrontador. O que aquele homem fez pelo cristianismo, o que ele faz pelo evangelho até hoje é surreal. E a mensagem me confrontou muito, e a partir desse dia, na sexta-feira, eu vim um pouco mais cedo para a igreja, eu estudo jovens, eu comecei a orar, e Deus começou a me dar essa palavra. E hoje eu quero falar sobre... Eu pesquisei, assim é o certo, mas para mim ainda sou um pouco estranho. Qual o plural de cruz? Cruzes. Eu não sei, eu não consigo me acostumar. Para mim é 3 cruzes, sei lá. Mas 3 cruzes. Cruzes. É engraçado. Mas eu quero falar sobre as 3 cruzes, que está lá em Lucas 23, versículo 35. Eu quero falar sobre essas 3 cruzes e eu quero dar nome a elas. Eu quero falar sobre a cruz central, que é a cruz da redenção. Eu quero falar sobre a cruz que estava à esquerda, que é a cruz da rejeição. Estou brincando. Brincadeiras à parte. E a cruz da direita que era a cruz da aceitação. E eu quero que a gente fale sobre isso e a gente preste muita atenção, porque realmente é uma palavra muito forte, é uma palavra que realmente tem que mexer com a gente, porque é isso que é o objetivo da palavra de Deus. Ela mexe com o nosso íntimo e ela tem que tirar a gente do nosso conforto. Nós temos que sair do nosso desconforto. Então, Lucas 23, 35. A palavra de Deus diz assim: o povo ficou ali, olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Então salve a você e a nós também. Nós vamos continuar mais para frente, no 40 e 41, mas eu quero que a gente analise agora esse criminoso, esse ladrão que estava ali na cruz. Ele pediu para Jesus salvar ele pediu para Jesus se salvar e salvar ele. Os soldados e as pessoas que estavam ali zombavam de Jesus e falavam para ele se salvar. Se você não é o filho de Deus, por que você não se salva? E a cruz, como todos sabem, é uma morte muito
humilhante. Era uma morte muito humilhante, era a pior das mortes que poderia ter. A cruz, Jesus ele não foi crucificado como a gente vê nos filmes, com aquela panozinho sobre as partes íntimas dele. Jesus foi crucificado nu. Você imagina, durante o percurso até ele chegar de ser pendurado na cruz, Jesus foi xingado, insultado, chutado, batido, cuspiram nele, humilharam ele, fizeram de tudo, zombaram dele. Tudo isso ele estava nu. Ele chegando até lá, botam ele no topo de um madeiro e ele fica de braços abertos e totalmente exposto com suas partes. Você já parou para pensar o tamanha humilhação que é isso? Isso precisa te tocar de uma forma diferente nessa noite. Porque a cruz não é simplesmente só, como Jesus me ama. Nossa, como Jesus é muito bom para mim. Jesus é muito legal. Que você está esquecendo que Ele estava lá por você. Ou seja, aquilo ali representava o quão ruim você é. Aquilo ali representa o quão sujo é o ser humano. O quão doentio a mente ser humana. O quão errado você é. Não ache que você é melhor do que alguém. Não ache que você é bom o suficiente para você achar que simplesmente por isso. Foi por amor, sim. Mas é a representação de como o ser humano é. Porque não foi um sacrifício qualquer. Foi o Filho de Deus que teve que se entregar por você. E se entregou na pior morte possível. E o que eu quero trazer aqui nessa noite é que muitas das vezes nós não estamos entendendo o real significado da cruz. Estamos brincando com a nossa vida. Brincamos de ser cristãos. Brincamos de falar que Jesus é bom ou que eu acredito em Deus. Nós brincamos. Todos aqui têm chamados, todos aqui têm propósitos, todos aqui têm algo para fazer na sua vida que é junto com o propósito de Deus. E a pergunta que eu te faço, você tem realmente se disposto para esse propósito da maneira correta? Não precisa responder. Você pode responder para você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Nós não levamos a sério o sacrifício de Jesus. Muitas das vezes não levamos a sério. Então, aquele homem estava ali. E quero ler o resto, 40 e o 41. Que diz assim: porém o outro repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. A diferença entre esses dois homens, eu fiquei pensando e refletindo hoje. Talvez os dois tiveram uma infância diferente, com certeza. Eram pessoas diferentes, tiveram uma infância diferente. Não acredito que eram irmãos. Talvez se a gente trazer para os dias de hoje, talvez ele preferiu a criminalidade, talvez simplesmente por ostentação, ou simplesmente porque ele se enfiou nas drogas e ele começou a se meter com a criminalidade, e foi aquilo. Talvez o outro, ele realmente não tinha paz, não tinha nada, não tinha um conforto em casa, e ele buscou da maneira mais fácil. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que os dois, mesmo que ainda tenham tido vidas diferentes, mesmo que ainda possam ter tido vidas semelhantes, os dois chegaram ao ponto em que eles dois tiveram a oportunidade da mesma forma. Os dois tiveram a oportunidade de aceitar Jesus. Os dois tiveram a oportunidade de entender quem era o homem que estava sendo crucificado no meio deles. Um decidiu zombar Jesus, um decidiu simplesmente falar com que Jesus, zombar realmente de Jesus. Se você é esse Deus mesmo, se você é isso ou aquilo, desce a gente daqui. E o outro olha para ele e fala: caraca, nem quando você vai morrer, você não
tem medo de Deus. Nem quando você está perto da morte, por que você não pede socorro para Ele? E é isso que eu quero que a gente entenda na noite de hoje. Não venha querer se autocomirizar, não venha querer se auto-justificar pela sua vida, pelos seus traumas, por isso, pelas suas escolhas. Todos passam por coisas difíceis, todos passam por tribulações. A diferença é qual é a decisão que você vai tomar, qual é a escolha que você vai tomar. Jesus, ele está à porta e ele bate para todos nós. O evangelho, desde o início do culto, está sendo pregado. Eu não sei se vocês entenderam a dimensão que vocês estavam cantando ali, quando diz que em breve Jesus voltará. Vocês têm a noção disso? Tem a noção disso, que num dia que você simplesmente tiver à vontade demais, talvez muito relaxado com o seu Netflix, talvez muito relaxado com a sua festa, talvez muito relaxado com o que for, Ele vai voltar e você vai ficar? É fato. Isso é fato. Esse é o evangelho que nós pregamos. Não temos que medir palavras. Todos aqui são adultos, todos aqui têm a consciência de que existe um céu e um inferno. Se você não acredita nisso, eu respeito você, mas é o que eu acredito. Eu acredito que existe um céu e um inferno. Eu acredito que não é por boas ações ou o que for, mas existe um céu e um inferno, e não ache que... Eu já ouvi pessoas falando, não, eu acho que no final Jesus vai pegar e vai salvar todo mundo. Não acredite nisso. Pessoas estão indo para o inferno. Pessoas desse mundo gospel, pessoas que se dizem cristãos, pessoas que pregam, pessoas que tocam, pessoas que cantam, pessoas que postam nos seus Instagrams falando que Jesus é amor, estão caminhando para o inferno. Estamos em busca de evangelhos que estão anestesiando as pessoas para ir para o inferno. As pessoas estão indo para o inferno anestesiadas. O que é isso? É quando você só quer aquele evangelho muito doce, que só fala bem de você, que só fala o quanto você é bom, o quanto você pode ser demais, o quanto você pode conquistar coisas, o quanto você pode fazer, você. É um evangelho que está anestesiando as pessoas, e as pessoas estão indo para o inferno simplesmente anestesiadas. É algo muito sério. Muito sério. É muito sério. Então, voltando ao texto. Quem herdará o reino dos céus? Quem herdará a salvação? Nos versos 35 e 37, como nós vimos aqui, que diz: o povo ficou ali olhando, os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto. Nossa, difícil para ler, eu acho que eu estou precisando de óculos, velho. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e ofereciam vinho comum. E lá no 39, um dos criminosos que estavam crucificados ali insultavam Jesus, dizendo: você não é o Messias, então salve a você mesmo e a nós também. O que dá para entender aqui na exposição desse texto é simplesmente que aquelas pessoas que estavam dizendo ali, aqueles soldados e aquele criminoso que estava à esquerda, ele achava que era pelas boas obras. Eles colocaram Jesus como se ele poderia fazer algo, sim. Ele poderia fazer algo, mas ele estava cumprindo o propósito. Ou seja, ali você consegue ver outro ser humano querendo colocar outro ser humano, porque era Jesus, era Deus, mas ele era um ser humano, ele estava aqui na terra como um ser humano. Ali eles estavam colocando como se ele era bom, como se
fosse pelas boas obras dele, ou que fosse, ou que for. Essa é a reflexão que a gente tem que ter hoje. As pessoas acham que estão indo para o céu, não importa quantas vezes eu pregar aqui, não importa quantos pobres eu ajudar, não importa quantas pessoas eu ajudar, se eu não me converter dos meus maus caminhos e não lutar contra o pecado todos os dias, eu não herdarei o reino do céu. Só que o outro homem, no verso 41, ele diz: a nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Aquele homem entendeu que ele era pecador, ele entendeu que ele era um traste, ele entendeu que ele era menos do que nada, ele entendeu que ele não merecia viver, e ele entendeu que só um entre eles merecia viver, pois ele não tinha cometido pecado algum, e mesmo assim ele se submeteu à morte, a morte de cruz. E no 42 diz: então disse, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade, hoje você estará no paraíso comigo. Nós não merecemos estar no céu. Não acha que você é merecedor. Não acha que você fez coisas boas demais e você tem que ir para o céu. Você vai única e exclusivamente porque você entendeu o sacrifício de Jesus. Você não merecia mais a conexão que você tem hoje em dia com o Espírito Santo, mas por conta do sacrifício dele, hoje você tem. Eu estava pensando hoje, estava olhando assim, eu estava do lado de fora de casa, tomando um solzinho, estava bom o sol, e eu estava olhando para o horizonte, e eu comecei a imaginar sobre a crucificação de Cristo, eu comecei a imaginar sobre a cruz, e a imagem da cruz veio na minha cabeça. Vocês já pararam para analisar que ela é vertical e horizontal? Cara, Jesus, ele morreu em pé, eu comecei a imaginar aquela cruz que tocava o chão, ela chegava até o céu, e ela trazia a conexão que o homem não tinha mais com Deus. E aquela parte horizontal, estava ele, de braços abertos, abraçando o mundo inteiro. Você tem que começar a entender a dimensão que é a cruz. Não trate a cruz como qualquer coisa. Não trate a cruz como uma prosperidade. Não trate a cruz como maneiras de você ficar bem emocionalmente, de você ficar bem financeiramente. Não use o evangelho para isso. É louvável, é glorificável se você tiver isso para ajudar os outros e para que você tenha um conforto, amém? Que você receba, eu também quero. Mas não use a cruz, que é um sacrifício pela sua vida, pela eternidade, para se beneficiar. Entenda a dimensão. Você não tinha mais conexão nenhuma. E na noite de hoje eu não estou aqui em busca de aplausos, eu não estou em busca de glória a Deus, aleluia. Eu estou em busca de confrontar você, assim como ele me confrontou. Eu não estou aqui para agradar o que você quer ouvir, mas eu estou aqui para falar o que você deve ouvir. Não é brincadeira. E eu prometo para vocês que eu tentei mudar a pregação.
já estava com uma palavra, já havia um tempo, e eu falava, nossa Deus, parece que eu estou, toda vez que eu vou pregar, parece que eu estou batendo tanto na igreja, parece que eu estou falando tantas coisas pesadas, porque está pesado para mim, Deus, que é isso? Eu vou falar, não, vou trazer vou revigorar a galera. Comecei a pesquisar, eu pensar, e pensava em passagens, e surgiu umas coisas legais, mas sempre quando chega na última hora, ele fala, a igreja não tem que ouvir isso. A igreja não está nesse nível ainda de ouvir isso. A igreja, se precisar falar todo sábado, mesma coisa. A igreja acordar e entender, será falado todo sábado, a mesma coisa. E lógico que independente da pregação, que se for para te trazer ânimo ou confronto, ela tem que terminar na cruz. Ela tem que terminar na cruz. Ela tem que terminar no Evangelho. Tem que ser exposto a essa palavra aqui. Isso é um culto de doutrina. Isso é um culto de ensinamentos. Então você precisa entender isso. Você não é jovem demais e você não é velho demais para você estar entendendo isso e você começar a fazer isso. Então, o ladrão da esquerda, ele não entendeu. E o ladrão da direita, ele entendeu. Entenda que não importa. Não importa o que você tenha feito no passado. A partir do momento que você se entregue, você tem a revelação de quem é Cristo. Não importa nada no que você tem feito. Aconteceu. Esse cara, não acha que, cara, eu só vou para o céu se eu... Lógico que se você tiver em vida, faça isso, né? Batizar, tomar a Santa Ceia, o que for. Bacana, você tem que fazer isso. Você está em vida, você tem que viver assim, dessa forma. Mas aconteceu na igreja de um tio meu lá no Brasil. O cara aceitou Jesus, começou a andar poucas, não sei se semanas ou meses, acho que deu semanas, e aí já pegaram, já fizeram o discipulado com ele, já fizeram tudo, e aí estava marcado o batismo dele. Se eu não me engano, na mesma semana, aquele homem morreu. Cara, que coisa louca. Tenho certeza que aquele cara foi para o céu, porque eu não sou Deus, óbvio, e eu não posso ter essa certeza, mas é muito louco e muita coincidência esse cara simplesmente ter aceitado Jesus e ele começar a andar e ficar apaixonado por Jesus, e na semana, se eu não me engano, que ele ia ser batizado, o cara morreu. E se Deus quiser, ele está na glória com o Pai. Então, não tem dificuldades. Você realmente, eu tenho que mudar tanta coisa, para eu seguir a Deus, eu tenho que mudar tanta coisa para eu seguir a Jesus. Não, você tem que vir como você está, mas você não permanece, e é o que a gente vai falar mais para frente, e vai doer. Então, olha para o seu irmão do lado, fala, tá ruim? Vai melhorar. Vai melhorar. Acorda, povo. Então, nós não merecemos esse sacrifício. E até lá, para finalizar essa parte do assunto, lá em João 5,24, João 5,24 diz: eu afirmo que isto é verdade, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Então só basta você ouvir, crer, que você já foi salvo. O Evangelho, a salvação, ela é dinâmica, é isso, é rápido. Não tem que ter uma burocracia. Não, fica na fila aí, que agora você espera, você pega a sua senha aqui. Você já aceitou Jesus? Pega a sua senha, senta, espera que quando for, ele vai te chamar, que aí você tem a sua salvação. Não, você acreditou, você entendeu aquilo, você sentiu que aquilo é verdade para você, você é salvo. E nós, como eu disse, nós não merecíamos ser salvos. Lá em Romanos 6, 23, diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna,
que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o salário nosso deveria ser a morte. O que nós merecíamos era a morte. Quem era para estar no lugar de Jesus Cristo era nós. Nós que deveríamos estar sendo humilhados, sofrendo, mas Ele, a graça dele, o amor dele, está sobre nós e Ele se renova todas as manhãs. Amém? E agora eu quero falar com vocês sobre agora os 3 aspectos da salvação. Lá em João 5:24, que foi o que eu acabei de ler. Eu acho que eu dei uma pulada. Não sei porque estava escrito aqui 2 vezes. Quem fez esse esboço estava me enganando. Fui eu. A salvação é instantânea. É isso, 5:24. Ouviu? Creu? Está salvo. Amém? Amém? Mas eu agora quero que a gente entenda que ao mesmo tempo que ela é instantânea, a salvação ela é progressiva. Eu quero que a gente vá agora para 2 Pedro 3:18. 2 Pedro 3:18 diz assim: porém continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Olha que demais. Olha o que Pedro está falando ali. Pedro está falando que nós devemos crescer em conhecimento e nós devemos nos aprofundar no nosso Cristo Jesus. Nós devemos nos aprofundar nos ensinamentos de Cristo. Porque nós devemos buscar a maturidade cristã. E o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque logo isso vai nos dar o equilíbrio. Vai nos dar o equilíbrio que nos levará à estabilidade doutrinária. O que é isso? Que nos levará ao equilíbrio do ensinamento. Nos levará ao equilíbrio da estabilidade doutrinária, do ensinamento que não nos deixará desviar desse caminho. Nós não desviaremos desse caminho, porque é possível você simplesmente se desviar desse caminho. Você precisa estar frequentemente se aprofundando na palavra. Você precisa estar frequentemente se aprofundando em Jesus Cristo. É isso que Pedro está falando aqui. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veio agora até um insight. Quem já viu Nemo? Quem já viu Nemo? É Dory. A música dela. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. É isso. Você conheceu, você acha que agora você simplesmente senta na cadeira e pronto, acabou. Tô relax, tô salvo, vou assistir um Netflix, vou assistir um podcast, tá tranquilo. Você não abre a Bíblia uma vez na semana. Mais longe, você não abre a Bíblia uma vez em 15 dias. E 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6, passam anos. Às vezes lê o versículo do dia. É muito pouco. E o exemplo perfeito que a pastora Olivia trouxe semana passada, falando sobre um casamento, falando sobre as pessoas devem se relacionar. Imagina que, eu falo com Deus quando eu estou no trabalho, quando eu estou andando para cima e para baixo, eu falo com Deus. Imagina que você é casado e você fala com a sua esposa o tempo todo assim. Você anda com ela, você fala com ela. Estou trabalhando agora com a Lara, a gente conversa, ela conversa o tempo todo. Essa menina não para. É bom que eu não converso muito. Eu sou mais calado.
Mas a gente foi feito um pro outro, porque ela já conversa e ela já responde. É de boa. Mas brincadeiras à parte, imagina que, mano, você é casado, você tá todos os dias com aquela pessoa e você tá conversando toda hora, mas você conversa só, não, pois é, que não sei o que, você tá conversando com ela e você vai indo pro trabalho, aí você volta, e sempre conversando com aquela, só que aquela coisa rápida. Não adianta você me falar que não, eu sou profundo na minha conversa com Deus, quando eu acredito sim que existem pontos específicos que você pode ser profundo, que pode acontecer algo assim que você falar e sendo mais íntimo da sua vida, você andando, o que for, indo pro trabalho. Nossa, eu várias vezes voltando do trabalho, assim, conversando com Deus, aí tu começa aquela coisa, no carro é muito legal, né, velho? Falar com Deus assim, eu acho muito chique, velho. Na moral, tu dentro do carro falando com Deus, aí tu começa a chorar, caraca, Deus, é isso. Tu começa a sentir uma palavra dele, aí tu, nossa, velho, que demais. Só que imagina você fazer isso todos os dias, você não tirar um momento de comunhão com a sua esposa, você não sentar para assistir um filme, você não sentar para comer alguma coisa, você imagina que é assim que você está tratando Deus, assim que você trata o Espírito Santo. Não, eu estou falando com ele, eu acordo, obrigado, valeu por eu estar vivo, obrigado. Você anda, vai para o trabalho, Deus me protege no meu trabalho, nossa Deus, eu queria tanto aquilo, nossa Deus, é só isso. Você não tem momentos de comunhão onde você fecha a porta do seu quarto, onde você acaba tudo, você fecha tudo e você, mano, esquece tudo. É tudo mesmo. É tudo. É celular, é mulher, é marido, mano, aquele momento é para ele. É para ele. Então o que Pedro está falando aqui para nós devemos continuar nos aprofundando nos ensinamentos de Cristo Jesus, porque isso vai nos trazer a estabilidade doutrinária para que nós não venhamos a nos desviar desse caminho. E lá em 1 Pedro, pertinho, 1 Pedro 2,10, diz assim: antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Antes nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos. Judeus, gentios, o que for. Nós somos o povo de Deus a partir do momento que nós acreditamos nisso e nós aceitamos isso. Só que nós devemos, assim como diz lá em Gálatas 5:19 e 21, diz: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, a divisão, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino dos céus, o reino de Deus. Nós acreditamos, aceitamos, mas não mudamos. Não é por boas obras. Lembre sempre disso. Você não merece, mas tem que haver uma mudança dentro de você. Porque Jesus, ele nos salvou do pecado. Ele não nos salvou no pecado. Quando nós acreditamos, eu sou assim, Jesus me salvou, Jesus me ama da forma que eu sou e eu vou continuar assim. Ele é santo, ele não se mistura com o que é impuro. Tem que haver mudança na sua vida, senão você está vivendo um falso evangelho, está indo anestesiado para o inferno. Estamos escrevendo camisetas como a gente tem aqui. Se quiser, vai lá e compre. A gente está querendo que você compre, a gente fazer mais. Estamos sem caixa. Mas camisetas dizendo sobre Jesus, camisetas falando que nós amamos Jesus, camisetas
falando tudo isso, mas nós não vivemos como Jesus. Não tentamos viver como Ele. Nós achamos que é de qualquer forma. Jesus me aceita da forma que eu sou. Realmente Ele te aceita da forma que você é, da forma que você está. Não importa o que você tenha feito. Você pode ter matado alguém, você pode ter, feito tanta coisa ruim, não importa, absolutamente tudo. Você não, tirando blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um assunto bem complicado de se tratar, mas tirando isso, você pode ter feito o que for, velho. Ele te aceita, mas Ele não quer que você permaneça da forma que você está, porque Ele sabe o que é bom para você. Então nós devemos entender isso, que todas essas coisas citadas em Gálatas 19 até o 21 são obras da carne. E a pergunta que eu te faço na noite de hoje: você está vivendo através das obras da carne? Todos nós temos sentimentos ruins, todos nós temos pensamentos ruins, todos nós temos vontades ruins, mas basta você escolher optar por essas coisas ou não. Não adianta, nossa, mas é tão difícil para mim, para eu sair desse vício. Nossa, mas é tão difícil eu parar de fazer tal coisa, é tão difícil de eu parar de invejar, é tão difícil parar de fofocar, é tão difícil, é tão difícil. Eu te pergunto, do que você tem se enchido na sua casa? Do que se você se enche todos os dias? A primeira coisa que você faz é tentar se conectar com esse Deus, é tentar se conectar com essa palavra. Durante o seu dia você conversa com Ele e você separa momentos para você pensar no que está aqui dentro. Eu duvido muito, se você se estivesse dedicando da maneira correta e totalmente devoto a essa palavra, você estaria dia e noite pensando do que está escrito aqui. Você não estaria pensando no seu Instagram, você não estaria pensando nas fofocas, você não estaria pensando em nada disso. Por que é tão difícil? Por quê? Porque você não está fazendo a sua parte. Nós não estamos fazendo a nossa parte. Essa é a questão. É uma mensagem para deixar a galera meio assim mesmo. Tá todo mundo me olhando assim. Queria que vocês estivessem aqui de cima. Tem uma galera que, assim, tem umas que faz. Tem uns que faz. Tem galera de todo tipo aqui. Então, é isso. Agora vamos pensar agora nesse ponto sobre dificuldades, lá em 2 Coríntios 1:16. Perdão, 1:6. Diz: se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. O que Paulo estava falando ali? Paulo estava falando sobre as dificuldades na vida. E muita gente pergunta: cara, por que eu passo por dificuldades assim? Por que eu passo por coisas dessa maneira? Por que acontece isso e aquilo comigo? O que acontece, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Assim como Paulo falou, se você passa por algo, qual é seu nome? Kelson, certo, né? Kelson. Se o Kelson passa por alguma coisa, por um problema muito complicado, um problema muito difícil, aí depois o Kelson, ele supera aquilo. Depois eu, Lucas, começo a passar por algo semelhante que ele estava passando. Não exatamente da mesma forma, porque é impossível, tem coisas até que pode ser, mas muito semelhante. Kelson, ele já superou aquilo, ele já sabe como passar por aquilo, e ele sabe aonde Deus tocou ele, e ele sabe aonde Deus tratou ele. E aí quando eu estiver desesperado e eu falando: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Kelson vai chegar e falar: Lucas, calma, brother, calma, tem um propósito para isso, mano. Cara, eu evoluí muito com isso. Cara, eu aprendi tanta coisa com isso. Você não está entendendo, Lucas. Eu passei por isso e, cara, Deus mudou a minha vida. A partir daquele momento, foi um momento onde eu mudei totalmente, Lucas. Calma, respira. Calma, Lucas, calma. Relaxa. Calm down. Relax, bro. Calma. No panic.
É exatamente isso. É exatamente isso. Falando mais descontraído assim, que tem mais jovem do que... Todos são jovens. Eu não ia falar isso não. Todos são jovens. Amém? Então, como nós podemos perder esse caminho? Como nós podemos perder essa salvação? Como nós podemos perder isso? Em Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento e se deixam levar por falsos profetas, por falsos conhecimentos e ventos de doutrinas. Em 1 João 2,18, esse eu não anotei. 1 João 2,18 diz: meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. E se você continuar aqui, ele fala muito sobre isso. E o que está falando aqui? Se você vê aqui, essa tradução, ela é atual. Eu sempre pego essa para vir pregar. Mas a outra Bíblia que eu estava lendo, que é a minha Bíblia de estudo, ela fala sobre os anticristos. Esse versículo é sobre os anticristos, porque existem anticristos que estão dentro da igreja, que são falsos profetas. Aqueles que não adoram a Deus, aqueles que rejeitam dentro deles toda a verdade, e eles estão levando vários rebanhos para o inferno. Estão levando pessoas para o inferno. E sabe por quê? O povo se deixa levar para o inferno por falta de conhecimento, como diz em Oséias. Qualquer vento, qualquer coisinha frágil vai te derrubar. Qualquer coisinha, qualquer doutrinazinha te leva para longe de Cristo. O que Paulo diz, se eu não me engano, agora eu não sei se eu anotei, em Efésios 4, Efésios 4:14, sim, isso, Efésios 4:14, diz, Paulo diz, para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. O que é isso? É algo que, cara, Deus tocou no meu coração e eu volto, vira e mexe, eu falo sobre isso, e eu falo sobre esse versículo, e eu falo sobre essa passagem, sobre leite espiritual e sobre comida sólida, sobre o que Paulo estava falando ali, porque nós acreditamos que nós tem alimentos, quando você é um novo na fé, você come alimentos mais doces, uma coisa mais, uma criança, ela não vai comer um arroz com feijão, ou o que for, não, ela toma leite, mas a partir do momento que ela vai crescendo, ela vai comendo uma papinha, ela come outra coisa, e ela vai comendo, vai ficando grande, às vezes vai comendo demais, às vezes come muito. Olha o Robson rindo. Robson? Ela come muito, e come alimentos sólidos. O que Paulo estava falando ali, que nós não podemos ficar o resto da vida tendo que ser puxado. Ei, vamos para a igreja. Ok, beleza, nossa parte, nós temos sim que falar com você, Hope? A gente tem que falar para as pessoas, vamos para a igreja, vamos, a gente anima, ok, mas já pararam para pensar que tem pessoas que ela só vem, não é momentos específicos, não são momentos específicos, se a pessoa está passando uma dificuldade, você ir lá ajudar, você tem que fazer isso, realmente, mas tem pessoas que elas só vêm se você insistir. Tem pessoas que só vêm, só quer andar com Cristo se você estiver colado, mas não é um novo na fé. Não é uma pessoa que se converteu agora. É uma pessoa que se converteu há muitos anos, que se diz cristão,
que se diz entender da palavra de Deus, que se diz, ela só vem com insistência. E não se trata, estou usando um exemplo de vir para a igreja, não se trata simplesmente de cultuar aqui, você tem que ter sua vida lá fora. Mas tem pessoas que só vêm se a gente insistir. Sabe por quê? Porque são imaturos na fé. Tomam leite espiritual e não querem crescer. São bebês. E só quem perde é essa pessoa. Infelizmente, só quem perde é essa pessoa. Não quero ofender ninguém, mas imagina você passar anos e anos da sua vida dentro da igreja, só sentado no banco. Só sentado no banco. Se você não tem aptidão para tocar, para pregar, cara, tem muita coisa para fazer. Todas as coisas, elas são de extrema importância. Todas. O pastor que está aqui, ele não é melhor do que ninguém. A pessoa que está embaixo não é melhor do que o pastor. Todos têm o seu espaço, todos têm um dom. O corpo, eu sempre falo isso, é um corpo. Esse dedo não é igual a esse, não é igual a esse, não é igual a esse. Tem a mão, tudo se junta para que eu possa pegar essa água aqui e tomar. Como é que eu ia tomar agora? Se eu não tivesse a mão, se eu não tivesse as duas mãos, como é que eu ia tomar? Toda parte do corpo é importante. E se você passa o resto da sua vida simplesmente sentado aí, e só vindo, ainda que venha todo sábado frequente, é muito raso. É muito raso e muito imaturo da sua parte. Porque muitas das vezes você já entendeu, só se acovarda do que você deve fazer. Eu sei que às vezes é difícil. Cara, eu sou o líder dos jovens. É difícil. Cara, tem hora que tem que chamar. Tem gente que realmente só vem na base da porrada. Teve dois que eu tive que... eu sequestrei, os caras só andam comigo agora. Pra onde eu vou, os caras estão comigo. Eu tenho um filho. Eu tenho 2 filhos agora. Pra onde eu vou, mano? Eu entendi. Eu sabia que era algo que eu tinha muita dificuldade. Mas eu comecei a entender isso. Cara, eu preciso como discipular as pessoas não só ali na sexta-feira. Falei, velho, eu vou pegar esses moleques e eu vou levar. Vocês estão achando que vocês estão indo só jogar FIFA? Vai falar de Bíblia. Então, de vez em quando eu solto umas paradinhas com eles. Eu falo com eles. Mas é isso. Eu me arrependo de não ter entendido isso antes, de não ter feito isso com outras pessoas antes. Mas, como todo ser humano, sou falho, sou pecador, sou errôneo. Mas que nós possamos entender que nós temos que tomar a posição. E não é pelo que a gente faz. Como diz lá em Lamentações 3, 22 ao 23, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Esse versículo é muito forte. Esses 2 versículos são muito fortes. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Eu vou repetir. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade dele, todos os dias ela se renova nas nossas vidas. Nós não somos merecedores. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Todas as vezes que se lembrarem da cruz, se lembrem sim do amor de Deus, se lembrem sim do amor de Jesus Cristo, mas se lembrem quão pecaminosos e ruins nós somos. Se lembre da maldade do ser humano.
pense nas pessoas batendo naquele homem que era santo. Aquele homem que não cometeu um pecado, sofrendo e se humilhando. Esse é você. Esse sou eu. Não seja raso ao ponto de dizer: Jesus me amou, que lindo a cruz, vou chorar pela cruz. Você é ruim, eu sou ruim. Entenda a gravidade disso. Entenda a gravidade disso. E só através da graça dele nós conseguimos. E agora, para finalizar, mano, terminei 29, hein? Quase 30. Acabando já. É a última, eu prometo, essa é a última. A galera fala que quando eu falo que eu estou terminando, eu prego mais meia hora. Ou vocês querem ficar mais meia hora? Ixi, caraca, tá ruim. Hã? Amém. Nossa, até murchou depois. Mas para finalizar, essa parte é muito interessante. Imagina que eu, Lucas, furo o pneu do meu carro, paro numa estrada, e daí eu começo a trocar o pneu. Nessa que eu estou trocando o pneu, tá repreendido, em nome de Jesus. Vem uma Scania e me atropela. Tá repreendido. Vem uma Scania e me atropela. E aí eu chego em vocês aqui, na outra semana, e falo: galera, uma Scania, tava trocando pneu, uma Scania veio, mano, na motoei, 120 por hora e pau, atropelou. Só deu um arranhado aqui, ó. O Lucas tá doido, o Lucas é um mentiroso, o Lucas voltou a usar droga, o Lucas, não sei, alguma coisa aconteceu com o Lucas não tá bem, velho, o Lucas não tá bem. Agora eu quero que você reflita, quantos de nós falamos: ei, eu tive um encontro com Deus, eu tive um encontro com Jesus, e eu entendi a salvação. Olha só, eu entendi. E quando você olha para a pessoa, ela tem apenas um arranhado. Como você se choca com algo tão grande e continua ouvindo as mesmas coisas, se vestindo da mesma forma, falando do mesmo jeito, vivendo da mesma forma? Duas coisas: ou você é um grande mentiroso, ou você está completamente louco. É pesado, né? É muito pesado. Mas é a verdade. Você está louco, ou você é um mentiroso? Ou você se chocou, e quando aquilo chocou com você, é realmente, como eu disse, é uma jornada. Todo dia você vai fazer uma coisa diferente, todo dia você se livra de um pecado diferente, todo dia você melhora. Não é da noite para o dia, é o resto da vida. Eu sempre falo isso para os jovens, falo: mano, você aceitou Jesus? Ok, agora começa. Você está achando que, mano, eu parei agora de mentir para minha mãe, nossa, eu parei de usar droga, eu parei de beber. Mano, sempre vai ter coisa para tu parar, é o resto da vida, não acaba. Esse contrato é vitalício, mano. E se tu cumprir o contrato, aquela música está falando, mas a igreja, se você é a igreja, se você é a noiva, ele vai voltar para te buscar. Mas se você se chocou com algo tão grande, com essa Scania que é a coisa maior da humanidade, eu não tenho palavras para dimensionar quem é Deus. Você se chocou com esse Deus e está falando para todo mundo, falando para Deus e o mundo, falando para Ele mesmo: Deus, eu tive um encontro com o Senhor. Deus, eu me encontrei com o Senhor, muito obrigado. Fala para os seus irmãos, para os seus amigos, posta no Instagram: eu acredito que Jesus me amou. Mas você só está arranhado. Quando você se choca de verdade com isso, aquilo te constrange de uma tal maneira, de dentro para fora, que tu pega, tu vai ficar no canto assim, chorando e falando: Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa.
perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Me perdoa, me perdoa por tanta maldade que eu já fiz, me perdoa pelos meus pensamentos. Deus, me perdoa, me perdoa. Não tem como, não tem como, não tem como, velho. Quando você se choca com isso, quando você se choca com aquele nome ali, não tem como você continuar da maneira que você está. Queria pedir que o louvor viesse aqui. Eu quero estar orando pelas pessoas que talvez se confrontaram na noite de hoje e que talvez queiram algo diferente. Talvez já aceitaram Jesus ou talvez nunca aceitaram Jesus, mas que querem realmente ter uma vida diferente. Ter uma vida Então, quero que a gente tire agora poucos minutos de oração, bem rápido. Não quero tomar o tempo de vocês, ainda mais. Muita gente deve estar cansada, eu estou vendo todo mundo desanimado. Está todo mundo triste, parece. Mas que na noite de hoje, de verdade, vocês possam entender, que a gente possa entender a importância disso, da gente mudar realmente. Isso tem que mudar a nossa vida. Isso tem que mudar. Fique de pé. Essa música que eles vão estar tocando agora, uma música que mexeu muito comigo, mexe muito comigo. E eu me lembro que minha primeira pregação foi sobre isso. Lá em Lucas, falando sobre a parábola das 99 ovelhas e da uma perdida. Sobre o filho pródigo. Eu me lembro dessa pregação, eu me lembro como aquilo mexia comigo, como aquilo, eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, como Deus me amou, mesmo eu sendo tão ruim, mesmo eu fugindo, mesmo eu fazendo tanta coisa ruim, como Ele pode ter feito isso? Realmente o amor dele é inexplicável, o amor dele não tem dimensões, o amor dele não tem limites. Então, eles vão tocar. Se vocês quiserem orar um com os outros, se vocês se sentirem à vontade de vir aqui para frente para receber oração, se vocês se sentirem à vontade de o que for, fiquem à vontade. Vocês estão na casa do Pai de vocês e eu espero que realmente essa mensagem fique dentro de você, germine, prospere, cresça, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por essa mensagem, meu Deus, que eu sei que é confrontadora. Eu sei que essa mensagem, meu Deus, traz um confronto diferente. Eu sei que essa mensagem, meu Deus, o Senhor me confrontou de uma tal maneira que eu nem sei explicar, Pai. Não sei explicar em palavras, não sei explicar em sentimentos. Eu sei que, meu Deus, o Senhor me confronta todos os dias. Eu te agradeço, meu Deus, porque a partir desses confrontos, meu Deus, eu melhoro. A partir desses confrontos, meu Deus, é onde eu vejo onde eu estou errando. Então, meu Deus, eu te peço agora que no nome de Jesus, Pai, cada pessoa que aqui hoje não está tendo, meu Deus, a verdadeira vontade, Pai, de te seguir, não está entendendo, meu Deus, aquilo que eles precisam fazer, meu Deus, para continuar a jornada com o Senhor, que eles possam, meu Deus, no nome de Jesus, fazer a diferença, que eles possam, meu Deus, mudar de uma tal maneira que será inexplicável, Pai, será inexplicável para eles mesmos, será inexplicável, meu Deus, para a família deles, será inexplicável, Deus, para cada um aqui, Deus. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, te agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos, meu Deus, pelo teu sacrifício, nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, no nome de Jesus, nós te pedimos, continue em nós, em nome de Jesus.
Assim nós oramos, amém. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Aleluias. Uma salva de palmas para o nosso Senhor, amém. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, eu fui uma vez um pastor e disse o seguinte: muitas das vezes a gente vem para a igreja, algumas pessoas vêm para a igreja e falam: olha, me saí tão bem da igreja. E esse pastor falou o seguinte: olha, você tem que sair mal da igreja, você não pode sair bem da igreja, porque a palavra que é ministrada, ela tem que confrontar você. Então, se você sai com o seu ego cheio, né, aquele ali você vai sentir mais do que Deus. Então, a palavra, ela tem que nos confrontar. O evangelho é confronto. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos tirar nossos dízimos, nossas ofertas. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, você é bem-vindo para estar ofertando na casa do nosso Senhor. Amém?